Clima ruim, né? Fala, rebate. Parece mais um debate do que uma audiência pública. Bom, gente, olha, sobre 1/3, é verdade que a gente colocou em todas as reuniões. Claro, a gente sempre coloca. Agora, implementado, eu desconheço. Estou até consultando e fui consultar outros companheiros que estavam na comissão, né? Porque de repente é a minha perda de memória, só que a minha perda de memória é momentânea. Quando eu estou no meio da fala e corto a fala. Para ver se eu estou errada, porque implementar não tem nada ainda não. O que tem é sempre a questão que a gente coloca com o problema nas reuniões, isso é verdade. A cobrança que a gente faz, isso é verdade. Agora o que vai se fazer não tem nada ainda em vista. Só coloquei porque a questão do 1/3 também é uma lei federal, como a lei do piso, e que não estão sendo cumpridas. Bom, gente, sinceramente, eu estou querendo me despedir de vocês, dar boa noite a todos os presentes, porque eu acho que uma audiência pública é aquilo que a gente vê. Se a gente for lá ver, né, qual é o conceito de audiência pública? A audiência pública é um instrumento para se tomar uma decisão, que vai a uma decisão política. E que os afetados, eles se manifestam, se colocam para se tomar essa decisão. Que decisão que a gente está tomando aqui hoje? Nós vamos sair daqui com a mesma justificativa que a gente já ouviu várias e várias e várias. A gente não precisava ter vindo aqui para ouvir isso. Ok. A prefeita fez questão, tendo a consideração pela categoria, de mais uma vez esclarecer por que não pôde. Então é só isso, está esclarecido, né? Eu acho que está esclarecido, eu acho que a gente também já se colocou bastante o que a gente pensa a respeito, né, o que a gente vai poder fazer. E a gente espera, assim, não é encerrar o diálogo aqui não, porque senão a prefeita logo entende, o diálogo está aberto, vocês estão querendo encerrar? Não, não queremos encerrar o diálogo. O diálogo é melhor para todo mundo, é melhor que se resolva no diálogo. Porque se não resolver no diálogo, a gente vai resolver judicialmente. Só que judicialmente não é rápido. E aí quem sofre é o servidor. A gente sabe que a justiça está aí sobrecarregada, as demandas são muitas e às vezes leva aí 1 ano, 2, e a gente gostaria muito de encontrar a solução o mais rápido possível. Mas se a gente não encontra o mais rápido possível, a gente vai encontrar em algum momento. Agora a gente espera sim manter o diálogo aberto para a gente resolver outros problemas. E aí, mais uma vez, se o diálogo está aberto, a gente... Mais uma vez nós vamos amanhã à prefeitura, com esse mesmo requerimento aqui de informação, solicitar então essa resposta. O diálogo está aberto, então a gente vai ter acesso a essas informações, para que a gente possa discutir com a categoria, e entender melhor as dificuldades que o município está passando, o que está acontecendo, não é? A gente precisa dessas informações. E aí vamos ver se a lei, diz lá que tem que ter o piso nacional para o docente, tem que ter 1/3 de planejamento, a gente vai ver essa questão da lei. Vamos tentar resolver isso politicamente. Já vimos que politicamente o piso não vai ser resolvido. Agora vai ser judicialmente. Que a prefeita entrou com uma ação contra o legislativo. Então já vimos que diálogo aberto em relação a isso não tem mais. Prefeita? É o que eu estou entendendo. Vai aguardar a decisão judicial, então o diálogo sobre o piso já se fechou, não é isso? Se está aguardando a decisão judicial, é isso que eu entendo. Então não tem diálogo mais sobre isso. Mas outras questões, tem o diálogo. E a gente espera realmente avançar mais nesse diálogo. Porque para ter reuniões, só para a gente colocar o problema e ouvir a justificativa, e depois a gente vê como fica isso, aí é difícil, mas a gente mesmo assim que a gente faz questão de ter essa oportunidade de estar sempre conversando. Uma hora a gente consegue resolver algumas questões, e aí a gente consegue avançar mais. Boa noite. Uma audiência pública, né, eu venho acompanhando a luta de algumas amigas como Mary, o pessoal, e para mim não ter um AVC, eu fui anotando aqui um monte de coisa. Apesar de eu não ser profissional de educação, eu sou servidor público federal, e só cheguei onde eu cheguei porque tive um professor lá na minha base.
Não posso dizer que sou advogado, porque a própria Estatuto da OAB, apesar de ter sido aprovado na ordem, impede quem exerce a atividade policial de advogado, mas gosto do direito administrativo. Eu não sei qual foi o objeto que o doutor Gustavo utilizou lá na hora de pedir, entrar com essa DIN, se foi por conta de criação de despesa pelo Legislativo para o Executivo, eu não vi, né? Mas o que se torna confuso para o professor, que não tem essa matéria do direito, é não conhecer o processo legislativo, que infelizmente muitos legisladores também não conhecem, mas eu acompanhei todo ele, né? Antes de falar um pouquinho disso, falando da transparência, aí é uma reclamação até minha como cidadão. Eu fiz 28 pedidos de informação à prefeitura. Se 6 foram respondidos, foram muitos. Fiz ano passado. A lei de acesso à informação prevê a resposta em 30 dias. A lei orgânica do município em 15. E não foi cumprido. Não foi cumprido. E sem informação, ninguém consegue trabalhar. Parece que é uma caixa de Pandora. O professor não tem. Eu já pedi muita coisa. Prefeita, eu acompanhei. O artigo 11, ele não é inconstitucional porque o legislativo cria despesa para o executivo, não. Ele é inconstitucional porque, em alguns casos, o professor vai ter contribuído já aos 25 anos e vai ultrapassar o que a Constituição fala, a LDB. É por isso que a Comissão de Justiça e Redação da Câmara fez a emenda supressiva e tinha que ter sido feita. As colocações que até a vereadora Rita colocou, ela usou um parecer do Rio Grande do Sul, que eu tenho ele, numa parte que ela se justificou, né, sobre essa coisa, né, da emenda supressiva, que se votar a emenda supressiva, o restante fica em controvérsia. Na verdade, isso é um parecer altamente minoritário, né? O projeto de lei é a iniciativa da senhora, do Poder Executivo. Você propôs um artigo, creio eu, que a fundamentação do artigo 11 não foi nem jurídica, foi financeira, porque o Imprevivo está quebrado, sim, uma dívida imensa, mas não foram os professores que criaram essa dívida, com certeza. Não foi o professor que criou essa dívida. Agora, difícil é falar, deve, mas deve da onde? Da onde gerou isso? Crise, o país inteiro tem, não é? Tem um passivo, né, que é o passivo previdenciário, né, e a atualização autorial. Só que, prefeita, o que acontece com a questão do imprevisto, nós falamos uma coisa aqui, que durante 8 anos não foi paga nem a contribuição patronal, nem a do servidor, nem a do segurado. Mas foi descontada do servidor? Então, o gestor responde por apropriação indébita previdenciária. É crime. Porque não, entendeu? Não estou imputando isso à prefeita. Não, ok. Mas cabe à senhora, nessa posição, promover as ações contra, informar o Ministério Público. Sim, mas se não informar, o Ministério Público, infelizmente, também tem uma carga de trabalho imensa, como a senhora tem. Não, a senhora não tem só o problema do professor, a senhora tem diversos problemas, né? Não é só isso, né? E o piso nacional, foi falado do professor docente, o que a lei 11.738 fala é profissional do magistério público. Não é só o professor docente, tem várias classes que são considerados docentes. Deixa eu pegar aqui, porque minha memória não é contra a senhora que sabe o nome de todo mundo, não. A senhora sabe o nome de todo mundo, eu não lembro, não. Eu lembro alguns. Ó, me permita ler. A Lei 11.738 contempla com piso os profissionais do magistério público da educação básica. A lei diz que essa categoria compreende, além daqueles que desempenham as atividades de docência, como os professores, também os profissionais que atuam no suporte pedagógico à docência, exercendo atividade de direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em sua encaminhar para o Ministério, para o Governo Federal, o Governo Federal vai providenciar essa complementação, está na lei também, né? A lei muitas vezes não é cumprida, mas a pergunta que fica é o seguinte: o Fundeb a gente consegue ver qual é o valor, mas a folha da educação, a despesa não é mostrada. Aí a pessoa começa a falar que a prefeita está gastando dinheiro do Fundeb, nem com festa não pode dizer, que esse ano nem festa teve, então não pode nem dizer que foi com festa, foi com desfile, porque não teve, né? Mas a gente precisa, prefeito, eu gostaria de ter um compromisso dessa transparência, ela ser um pouco mais transparente, né? Ser um pouco mais transparente, porque eu fico assim, nós falando de uma conta, eu fiquei apavorado. Ele falou 6 milhões e meio,
Se 150 professores fossem aposentados nessas condições, eu fiz uma conta por ano, eu fiz uma conta ali rápida, o impacto mensal é R$ 3.600, não tendo direito previdenciário, mas vou aprender, você vai me ajudar, porque você é bom nisso, né? E eu não consigo entender por que só o professor tem que pagar a conta. Acho que eu tive um AVC mesmo anotando, estou mal mesmo. Não, mas lembrei. A questão lá do processo legislativo, desse projeto de lei projeto de lei número 30, não é isso? Eu falei com Mary, ela ficou brava comigo, que quando aconteceu, ficou de mal comigo. Eu falei, o aumento não sai. Não vai sair. A Câmara, isso aí não tem validade. Porque não posso afirmar que foi manobra, que não foi. O que eu posso afirmar é o seguinte. Expliquei isso para a Mary didaticamente, vou tentar explicar didaticamente, porque já fui professor de cursinho, né? Então também sou professor. O projeto de lei por ser de iniciativa do Executivo foi apresentado. O Legislativo, pelo sistema de freios e contrapesos, né, da harmonia dos poderes, ele vai apreciar e vai propor emendas supressivas, modificativas ou ampliativas, ok? Eles propuseram uma emenda supressiva, tiraram o artigo 11 para entender inconstitucional. O que eu acho que foi feito, porque aí também eu vou estender a Câmara, que também não tem tanta transparência. Eu pedi o processo inteiro e já passou do prazo, eu fui lá buscar hoje, queria trazer para cá para poder ver o que aconteceu ali, que advogado, né, ou quase advogado, né, só pode falar com o papel na mão. Eu não tive acesso, mas o Breno prometeu que sexta-feira vai me entregar. O que eu entendo que a senhora fez, juridicamente, foi retirar o processo o projeto de discussão. Quando a senhora retirou o projeto de discussão, é isso aqui, a lei é isso aqui. Isso é a lei, o projeto de lei, para o aumento de vocês. De quem é essa? De quem? Mariana? Olha só, esse aqui é o artigo 11, certo? Quando se propõe uma emenda supressiva, depois me cobra a agenda que eu dou outro. É feito isso aqui com o artigo 11. Ó, esse é o artigo 11, depois eu cato. Esse é o artigo 11, ele não existe mais. Então, está lá o projeto inteiro sem o artigo 11. Só tem duas soluções. Ou a prefeita sanciona dessa forma, sem o 11, ou se cala, aí abre a possibilidade da Câmara promulgar a lei. Que no mundo direito é lindo, promulgação e sanção é a mesma coisa. Um é o que a prefeita faz, outro é o que o presidente da Câmara faz. Ou a prefeita retira de discussão o projeto de lei. O que eu acho que foi feito, eu não tive acesso aos autos do processo, foi isso aqui. A prefeita me dá o processo, porque esse filho é meu. Sem o 11 não vai. Sem o 11 não vai. É mais ou menos assim, eu falei para a Mary isso. A criança, é o filho da prefeita, ela estava gestando esse projeto. Ela fez lá o exame, lá, essas ultrassons mais modernas, e viu que a criança tinha síndrome de Down. Esse é o artigo 11. A Câmara é o pai, fala, não. Um filho excepcional eu não quero. Então eu não quero. Eu vou tirar. Conseguiram tirar a síndrome de Down. A Solange falou, não, eu tive uma coisa que... Eu conheço pessoas que com síndrome de Down muda a vida da pessoa. Eu só quero se for assim. Mas como o filho é dela, só quem pode abortar é ela. O que ela fez foi abortar. Ela tirou o projeto de lei de discussão. Quando ela tira o projeto de lei de discussão, o que existe para a Câmara promulgar? Nada. O que a Câmara fez, isso eu afirmo, foi manobra com vocês. A Câmara fez. Promulgou algo que não podia ser promulgado. Isso eu fico chateado. Só falar um bocadinho de transparência, a gente tem obrigação em relação à transparência, tá? A gente já está se organizando, nós estamos com outro sistema agora, tentando colocar um sistema só, e vai ter o FRAI, que é um site de transparência, onde a transparência ela é obrigatória, ela tem que ser via internet, a gente presta conta, a gente tem o SIGFIS, a gente tem os mecanismos de controle externo, que não são, é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas do Estado, então a gente presta essas contas, mas a gente vai ter isso tudo no site, que isso é obrigação nossa, e a gente ainda não conseguiu fazer. Então eu quero dizer para vocês também, que muitas vezes eu tenho dificuldade também com os dados, né? Pela questão de sistema, não sei se vocês viram agora, um monte de gente que foi considerado na dívida ativa de PTU, lá atrás colocaram, quando foi ver já tinha sido pago, então tem um monte, então a gente está tentando arrumar essa casa para a gente colocar a transparência, realmente aquilo que é verídico, porque a gente tem muita coisa nos dados da prefeitura, que hoje tudo é feito por sistema, que a gente também não entende, também não sabe o que está acontecendo. Quando a gente vai ver, não é aquilo aí, mexe,
Tem muita coisa ali para a gente acertar, e a gente está acertando. Agora você dá a palavra aqui ao Gustavo, procurador. Só lembrar que eu não tirei o projeto de discussão, eu vetei o projeto. Né? É diferente, é uma das possibilidades que o Executivo tem de veto, né? Poder de veto, né? Obrigado, prefeito. Não, o veto foi jurídico. Deixa eu apenas fazer algumas colocações que você colocou com muita pertinência. As razões que levaram à propositura da representação de constitucionalidade tem algumas diferenças, né, para a DIN, uma representação no órgão especial do Tribunal de Justiça. Exatamente. A supressão, muito embora houvesse uma discussão se o artigo 11 é constitucional ou não, isso eu deixei muito claro desde o princípio, existe essa discussão se é constitucional ou não o artigo 11. Pela constitucionalidade a gente pode alegar diversos fatores, como o princípio da razoabilidade, né? O constitucionalismo está aí para isso. A gente vem, a administração pública tem que se guiar o princípio da razoabilidade, possibilidade jurídica, né? Então havia essa discussão quanto à constitucionalidade ou não. No entanto, a Câmara não é uma instância revisora de constitucionalidade dos atos da administração. Ela não pode simplesmente dizer esse artigo é inconstitucional e suprimir ele da lei, gerando despesa para o poder administrativo. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. A Câmara não tem o poder de realizar controle prévio de constitucionalidade. Isso não é atribuição do Poder Legislativo, né? Isso é atribuição do Poder Executivo, que o faz através de veto, e do Poder Judiciário. O Poder Legislativo não realiza controle prévio de constitucionalidade. Esse foi o primeiro motivo da propositura da ação da representação de constitucionalidade. O segundo motivo foi que, aí sim, em controle prévio de constitucionalidade, nós resolvemos vetar a integralidade da lei, tá? Nós resolvemos vetar. E o veto não foi apreciado pela Câmara. O veto precisa ser votado, né? Então, uma falha crassa, absurda, que você pode, eu tenho certeza que você há de concordar, que um processo legislativo ele tem que ter começo, meio e fim. E o veto foi uma das fases do processo legislativo que não foi apreciado pela Câmara. Logo, essa lei é plenamente inconstitucional. Eu estou aqui sendo muito técnico, talvez, mas o que eu quero explicar é que a lei não tem como produzir efeitos para vocês com todos os vícios que foram causados na Câmara. É apenas isso que eu quero explicar. Com relação à questão, até o pessoal te aplaudiu, você falou, o Poder Executivo descontou dos servidores e não repassou e previu. Aconteceu sim, aconteceu. Mas aconteceu na gestão anterior, tá? E eu sou muito... Só um instante. Aconteceu na gestão anterior. Foi descontado o meu também. Eu também sou funcionário de carreira há 10 anos. Tá? Foi descontado o meu também e não foi repassado. Assim como foi descontado empréstimo consignado e não foi repassado. E tudo isso foi levado ao conhecimento do Ministério Público. Nós fizemos uma notificação. Existe um inquérito civil em andamento na tela coletiva de Itaboraí com relação a isso. Foi levado ao conhecimento do Ministério Público. Tá? É apenas isso que eu queria esclarecer. Oi? Com o maior prazer. Com relação a fornecer informações, antes era o terceiro ponto que eu queria tratar com você. Não sei se você teve acesso, mas todos os seus pedidos de informação passaram pela Procuradoria. E todos eles com um parecer favorável meu ao fornecimento da informação. Se não foi fornecido, algumas eu não estou justificando, tá? Algumas informações ali demandam certo tempo. Você pediu informações contra processos licitatórios, alguns já até arquivados, né? Algumas informações que realmente a administração tem a obrigação de fornecer, mas não tem hoje a estrutura adequada para se fornecer. Entendeu? Eu acho que a gente pode pegar esse processo e ver, só que, de fato, o posicionamento nosso sempre foi no sentido de que a informação fosse fornecida. Porque é texto de lei, né? Texto de lei, eu concordo com você. Se não foi fornecido ainda por uma questão estrutural, porque algumas informações que você pedia lá eram muito complexas, você há de reconhecer isso. Muito complexas, né? Que demanda, teria que ter um funcionário só para... Enfim, bom, era só essas informações que eu queria